Olá, tudo bem com vocês? Boa noite. Eu estou aqui já compartilhando com vocês a programação que nós temos nesta noite para nós estarmos mais uma vez tendo um encontro em nossa casa para juntos estarmos compartilhando com vocês a mensagem de esperança, a mensagem de amor, a mensagem de salvação que o nosso Senhor Jesus ele nos traz nessa última semana que ele passou aqui nessa terra junto de nós, né? É um momento muito especial quando nós nos encontramos aqui da nossa casa para a sua casa, nesta semana especial da Semana Santa, para nós estarmos meditando um pouco no amor de Jesus, no sacrifício que ele fez por cada um de nós, e desta maneira estarmos também tendo uma transformação em nossa vida para a honra e glória de Deus. É um momento muito especial quando nós nos encontramos aqui para podermos aprender da palavra de Deus. Eu já estou aqui compartilhando este link com outras pessoas, com outros grupos. Você também pode fazer o mesmo aí na sua casa, já compartilhe. A cada noite nós estamos tendo aí dezenas de compartilhamentos, e quanto mais compartilhamentos nós tivermos, melhor será para alcançar as pessoas para o reino de Deus. E também levar uma palavra de conforto, de ânimo para todas essas pessoas que estão acompanhando conosco a mensagem de esperança dessas noites da Semana Santa. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, eu já mando para vocês aí o link da programação dessa noite. Me ajude aí, você também pode compartilhar com as suas igrejas e juntos nós vamos alcançar o maior número de pessoas possíveis para o reino de Deus. Então, enquanto você está aqui comigo, nós vamos conversando e vamos compartilhando esta mensagem, tá bom? É muito bom ter você aqui na nossa casa e na nossa transmissão nesta noite para louvarmos juntos o nome de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te use e de maneira especial já vá convidando aí os seus amigos, as suas igrejas, mande aí para as pessoas que você conhece, para que elas também possam entrar. Eu estou aqui conversando com vocês, nós estamos vivendo um momento muito difícil, um momento muito delicado na história da humanidade, não é só na minha e na sua história, é na história da humanidade, porque as pessoas elas estão sofrendo com a contaminação do Covid-19, e nós sabemos, queridos irmãos e irmãs, que é um momento muito oportuno para nós estarmos meditando no amor de Deus e recebendo de Deus o conforto para a nossa vida. Então, que Deus te abençoe nesta noite, para que juntos nós possamos aqui receber a mensagem de Deus para o nosso lar, tá bom? Eu estou mandando aqui para várias pessoas que eu conheço, para vários grupos também que eu faço parte, e eu tenho certeza que nesta noite Deus tem uma mensagem muito especial para mim e para você. Então, vamos aqui, olha, eu estou aqui mandando para mais pessoas, para que eles consigam aí entrar junto conosco nas programações dessa noite. E eu tenho certeza que Deus pode alcançar também pessoas por intermédio de você, para que a gente consiga aí levar esperança e conforto ao coração destas pessoas que nós tanto amamos, né? Então, veja que coisa impressionante que nós temos. Aqui, deixa eu ver aqui. Muito bem. Já estou mandando, já mandei para todos eles. E neste momento eu vou compartilhar com você aqui a música tema, a nossa vinheta de abertura, e logo em seguida a música tema desta semana de oração, tá? Então, nós vamos já compartilhar com vocês essas duas partes, para nós já estarmos aqui já
começando a nossa noite com um momento de oração para a honra e glória de Deus. Então, enquanto eu estou entrando aqui, você também já vai entrando aí. Eu estou aqui com vocês, temos várias pessoas já conectadas, já temos aqui comentários nessa noite, e eu tenho certeza que muitas pessoas vão estar sendo alcançadas pelo seu compartilhamento. Então, vamos aqui, a vinheta de oração. Muito bem. Já estamos em alguns minutos. Entrando aqui, vamos lá. A música tema dessa noite. Meus olhos
Esse é o nosso Senhor Jesus, que ele veio para nos restaurar em Cristo, tá? Ele veio aqui para nos restaurar e em Cristo nós somos restaurados para a honra e glória de Deus. E eu quero orar com vocês nessa noite. Eu já agradeço a todas as dezenas de pessoas que estão conosco aqui, por você estar compartilhando com os seus amigos. Mande para todos eles. Quanto mais compartilhamento tivermos, mais pessoas vão estar sendo alcançadas para o reino de Deus. E nesta noite nós temos uma mensagem extremamente importante, uma mensagem impressionante da palavra de Deus para mim, para você e para nós como cristãos, como igreja, como que nós vamos estar diante de Jesus. Então, feche os seus olhos neste momento e eu quero orar com você. Querido Deus e nosso eterno Pai, louvamos o teu nome nessa noite, ó Deus, porque o Senhor é Deus. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Criador, o mantenedor da nossa vida por intermédio de Jesus Cristo, que um dia, Senhor Deus, criou este mundo, que um dia morreu na cruz em nosso lugar, e hoje nós temos a salvação por intermédio do sangue derramado de Cristo na cruz do Calvário. Que o Senhor abençoe todos os teus filhos, as famílias estão reunidas neste momento. Nós temos lares com pessoas que estão sozinhas assistindo essa programação. Nós temos famílias que estão reunidas assistindo a programação. Nós temos pessoas que estão assistindo no seu trabalho. Nós temos pessoas que estão assistindo no seu celular, dentro de um carro, em algum lugar onde eles estão, mas estão conectados com a mensagem do Senhor durante essa semana santa, essa semana que foi crucial para o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Pai querido, nós estamos na metade da nossa semana. Hoje já é quarta-feira. Hoje nós estamos meditando num assunto muito importante da tua palavra. Que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, que o Senhor prepare-nos como um todo para recebermos a tua verdade e que esta verdade possa ser ligada ao nosso corpo, à nossa vida e possamos, ó Pai querido, praticar esses ensinamentos do Senhor para testemunharmos do teu amor para todas as pessoas. Que o Senhor abençoe, Senhor Deus, se tiver alguém sofrendo neste momento. Tu sabes, tu conheces, ó Pai querido, a cada um dos teus filhos aqui neste mundo. O Senhor conhece todas as pessoas, sabe onde elas moram, sabe a sua identidade, sabe das suas necessidades. Por favor, ó Deus querido, visite os lares neste momento e alcance o coração daqueles que estão precisando ter esperança de que muito em breve Jesus vai voltar e ele vai acabar com todo o sofrimento deste mundo. Nos anime na fé, ó Pai querido, nos fortaleça espiritualmente e nos dê a salvação eterna. Por favor, use do poder do teu Espírito Santo nessa noite para nós compreendermos a tua palavra e de maneira especial que possamos vencer todos os desafios da nossa vida e estarmos prontos, aguardando a breve volta do Senhor Jesus. Toma-nos em tuas mãos, ó Pai, e abençoe esta mensagem em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos e irmãs, neste momento nós vamos agradecer a presença de todos vocês aqui. Nós já estamos com dezenas de casas abertas para receber a palavra de Deus e eu quero aproveitar esse momento para agradecer aqui a presença do irmão Manuel Feitosa, da nossa irmã Aliciane, ali em Caraguatatuba, da nossa irmã Helena Rosa, também aqui temos a Adriana Marques, a Ione está conosco também nessa noite, boa noite para vocês. O irmão Carlos Dantas está dando uma boa noite aqui, a Elane Carvalho também já está conosco, a Niedja também já está conectado conosco aqui nesta mensagem, o irmão Adelino ali do Moreira César, muito bom, o nosso líder ali na igreja Moreira César, boa noite, a irmã Maria do Céu, que bom ter todos vocês aqui. O irmão Damião está lá de Mauá, conectado conosco aqui também. A irmã Cristina, do Parque das Palmeiras, já está assistindo. O irmão Rodrigo Reis está aqui. A Isis também hoje está conectado conosco. Ontem a Isis teve um problema na internet dela lá. Um caminhão arrebentou um fio de internet lá na frente da sua casa, mas hoje ela já está conectada conosco aqui. Que Deus abençoe, Isis, você direto do Jardim Araretama. O nosso irmão Samuel do Jardim Araretama também já está conosco aqui conectados. A irmã Neuza Marski está conosco aqui. Boa noite, irmã Neuza. A minha esposa Shirley Mota, junto com a minha sogra e a minha filha, já estão conectados diretamente de Ubatuba.
O nosso irmão Francisco Santos também já está conectado conosco. A Paula Totti está aqui. Graças a Deus. Boa noite, Paula. Restaurando sonhos, é isso mesmo. Jesus está restaurando sonhos dos seus filhos. A irmã Cícera Araújo, lá de Mauá. Boa noite, irmã Cícera. Um grande abraço para os nossos irmãos aí de Mauá, para o irmão Geraldo e para todos vocês. Que Deus abençoe a família. Aqui, Otaviano Justino, também já está aqui, a Isis está falando o nome dele. A irmã Gorete, o irmão Paulo, já está aqui também, lá direto do Goiabal. Está aqui, que bênção maravilhosa. Eu estou citando o nome de vocês porque é importante vocês serem valorizados nesta noite. Eu quero que você conecte aí, mande a mensagem, mande o link para várias pessoas que você conhece, e as pessoas vão entrando aqui também. O irmão Gilvando está aqui pedindo oração pela sua filha e também pelo primo. O irmão Edinho, lá do Moreira Sérgio, juntamente com a Luciana, estão lá conectados conosco. A irmã Aimee, ali da Igreja Central de Pindamonhangaba, que bom tê-la aqui, irmã Aimee. O irmão Neilson também está conectados aqui, dando uma boa noite para o povo de Deus. A irmã Neura Telly está aqui, que Deus abençoe, irmã Neura. E a irmã Vanderleia também já está dando um grande amém aqui, e que graças a Deus ter todos vocês conosco. Nós já temos 33 casas conectadas conosco aqui, queridos. Mande para mais pessoas, porque quanto mais pessoas, melhor para todos nós. E eu quero dizer para vocês, antes de nós colocarmos a mensagem musical desta noite, que tem como título Em Tua Presença, eu quero dizer para vocês que todas as noites, depois da programação, eu leio todos os comentários de vocês, eu oro novamente pelos comentários, e eu vejo todas as curtidas aqui, as pessoas que curtiram a nossa programação, e ontem nós tivemos quase 400 pessoas que visualizaram a nossa noite da Semana Santa. E hoje vamos ver se nós batemos o recorde aqui, com mais pessoas assistindo a programação. Vamos juntos aqui, para a honra e glória de Deus, compartilhar essa mensagem que temos nesta noite aqui. Temos a Fabiana Leite, que está entrando aqui também, a Adriana Ortega. Olha que bom tê-la aqui, Adriana, mais uma vez nessa noite. Que Deus abençoe. E eu quero agora compartilhar com vocês a mensagem musical desta noite, Em Tua Presença, enquanto vocês aí vão compartilhando e comentando aqui a programação dessa noite. Vamos ouvir agora uma mensagem musical especial. Não há poesia, nem tampouco uma canção
perceber a situação, mas Deus falou, Ele é conforme o meu coração. Pra quem achar que já não existe mais jeito, Jesus aceita o pecador sem preconceitos. Quando se coloca Jesus Cristo sempre à frente, a culpa é retirada, feridas são curadas e a paz do céu invade a alma. Não há poesia nem tampouco uma canção pra expressar a gratidão de quem recebeu perdão. A vida se transforma e as forças se renovam quando há encontro com Jesus. E as forças se renovam quando há encontro com Jesus. Amém. A mensagem dessa noite não é em tua presença, não. Eu me enganei aqui, é um equívoco que eu cometi. Tem como nome encontro, viu? E essas pessoas tiveram encontro com Jesus e é o que eu espero para você nessa noite também, para mim, que nós tenhamos um encontro com o nosso Senhor Jesus. Porque quando nós nos encontramos com Jesus, a nossa vida, ela sofre uma mudança radical. E eu quero, nesta noite, aproveitar e agradecer a todos vocês. Nós estamos aqui com a amiga da Paula Totti, a Fabiana Leite, lá do Rio Grande do Sul, está conosco aqui nessa noite. Obrigado, Paula, por trazer aqui com um convite especial a Fabiana para estar conosco aqui. Fabiana, mande para os seus amigos aí do Rio Grande do Sul também o link dessa mensagem para que eles também possam estar assistindo aqui. A nossa irmã Natércia também está conosco lá do Rio Grande do Norte. Então, nós temos os dois extremos aí, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte, compartilhando conosco a mensagem nessa noite. É muito bom ter vocês aqui. O irmão Augusto Werneck também já está conosco aqui com a irmã Rosana, juntos aqui. Olha, a irmã Vanderleia está dizendo: Jesus ama o pecador e não o pecado. É verdade. E é por isso que nós estamos aqui aprendendo de Jesus, né? E estamos felizes pela presença de todos vocês. A nossa irmã Rosângela Dantas já está conectada aqui também, diretamente lá dos Estados Unidos da América. Que lindo, que bom, viu? A Ione, eu quero um encontro com Jesus. Eu também quero, irmã Ione. É uma alegria para nós termos esse encontro com Jesus. E nesta noite, nós vamos ter uma mensagem muito especial de Deus para mim e para você, que fala sobre algo muito importante para a nossa fé. E eu quero aproveitar esses momentos que estamos juntos aqui para nós compartilharmos com vocês as mensagens dessa noite, para que todos nós possamos ouvir a voz de Deus no nosso canto aqui, na nossa casa, na nossa igreja, que nós estamos reunidos nessa noite, nessa igreja virtual. Por isso, queridos irmãos, é muito bom ter vocês aqui para a honra e glória de Deus. Hoje já é quarta-feira. O tema dessa noite é: a verdade importa? É lógico que a verdade importa, e nós não estamos acostumados a aceitar a mentira, embora muitas vezes nós cometemos algumas mentiras por aí, mas a verdade é o que mais importa para cada um de nós. E eu quero que você abra a sua Bíblia nessa noite. Nós vamos analisar aqui um momento da trajetória de Jesus, em que ele foi preso ali no Getsêmani, ele foi levado agora para julgamento, e nós vamos conversar hoje sobre esse encontro que Jesus teve com Pilatos. Então, abra a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 18 de João, capítulo 18 de João. Abra a sua Bíblia aí, nós vamos analisar a partir do verso 28
Eu vou ler com vocês para iniciarmos o verso 28 até o verso 30. Abra a sua Bíblia comigo para nós estarmos aqui lendo a palavra de Deus. Enquanto eu estou aqui com vocês, vocês coloquem aí nos comentários de vocês os textos que eu vou citar aqui, porque aí já fica registrado aí nos comentários de vocês os textos desta noite, tá bom? E vocês vão aí compartilhando os comentários de vocês com cada um de nós. João 18, no versos 28, diz assim: depois levaram Jesus à casa de Caifás, da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Veja que Jesus ele foi preso à noite lá no jardim do Getsemane. E agora, durante toda a noite, ele foi passando por um julgamento. E agora ele vem da casa de Caifás. Jesus já esteve ali perante Anás. Depois ele esteve ali sendo interrogado durante a noite. Ele foi levado para a casa de Caifás. E agora ele é levado da casa de Caifás para o pretório. E era pela manhã já. Então veja que durante toda a noite Jesus já tinha passado por esse transtorno do julgamento que ele estava passando ali. E aqui diz assim: eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa, porque eles estavam vivendo aquele momento da festa da Páscoa. Então, verso 29, Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Que texto impressionante esse aqui, queridos. Jesus estava sendo entregue para ser julgado diante agora do imperador Pôncio Pilatos, e Pilatos agora, então, ele sai para falar com aquelas pessoas, e aqui no verso 31 fala assim: replicou-lhe, pois, Pilatos: tomai-o vós, outros, e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que ele havia de morrer. Queridos, veja que bem, os judeus estavam levando Jesus para ser julgado. Não era lícito para os judeus tirar a vida de ninguém, mas eles estavam levando para que agora o imperador romano pudesse condenar Jesus à morte. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus não o aceitaram. E aqui nós vemos que os próprios que eram do povo de Deus, que deveriam aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, estavam agora entregando Jesus para ser julgado. E eu quero aqui analisar com vocês uma coisa interessante. Veja bem a continuidade do texto aqui, a partir do verso 33. Porque aqui diz assim: tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe. Agora um interrogatório frente a frente, Jesus e Pilatos ali. E Pilatos diz para Jesus: és tu o rei dos judeus? Versos 34, Jesus respondeu: vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Jesus agora ele questiona Pilatos ele responde para Pilatos com uma outra pergunta, questionando Pilatos. E no verso 35 diz assim: replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. E Pilatos pergunta: que fizeste? Por que os próprios da sua gente, o teu povo, por que os sumos sacerdotes, ou seja, os líderes religiosos, estão trazendo você, entregando você para mim? Pilatos agora tenta colocar Jesus à parede e pergunta para Jesus: o que você fez para eles? E aí, no verso 36, Jesus faz uma revelação para Pilatos. Verso 36 fala assim: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros
se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, verso 37, então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou rei. Eu para isto nasci e para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E o verso 38 diz, perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Eu vou parar um pouquinho por aqui com a leitura da Bíblia. Jesus faz uma revelação para Pilatos, dizendo, o meu reino não é deste mundo. Porque se o meu reino fosse desse mundo, os meus se empenhariam por mim e não me entregariam aos judeus. Jesus está falando assim, se eu fosse desse mundo, eu não estaria sendo julgado por você. Mas Jesus diz para ele, eu vim para este mundo e aqui estou, mas meu reino não é deste mundo. E Pilatos aí então faz uma pergunta para Jesus, então tu és rei? E Jesus fala para ele, tu o dizes? Foi para isso que eu nasci e para isso que eu vim ao mundo. E aí Jesus continua dizendo para ele, aqui de forma muito especial, respondeu Jesus aqui, eu para isso nasci e para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E Jesus olha bem nos olhos de Pilatos e diz assim, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos agora pergunta para Jesus, o que é a verdade? Queridos, essa pergunta de Pilatos, a busca pela verdade, é algo que deveria importar a todo ser humano. Mas não só buscar a verdade, devemos decidir e seguir de acordo com a verdade que nós encontramos. Eu quero contar aqui uma experiência para vocês, uma ilustração. Uma grande empresa multinacional procurava um novo diretor de marketing para a empresa. E após a sua publicação, ali, a sua publicidade, houveram muitas inscrições. E 3 candidatos foram trazidos diante da empresa para esta seleção final. Um deles era matemático, o outro era um estatístico e, por fim, o terceiro era um advogado. O matemático foi o primeiro a candidato a ser entrevistado ali e o gerente fez a ele uma pergunta bem simples e perguntou, quanto é 2 mais 2? O matemático ficou surpreso, pensando um pouco, pensou que fosse uma pegadinha ali, e ele simplesmente respondeu 4. 2 mais 2 são 4. O gerente olhou para a banca de entrevistadores, balançou a cabeça e lhe agradeceu por ter vindo, mas ele não era o candidato que estavam procurando. Em segundo lugar, foi apresentado ali o estatístico, para que fosse entrevistado pelo gerente. E o gerente fez a mesma pergunta a esse estatístico. Quanto é 2 mais 2? Ele parou, pensou um pouco e depois respondeu que estatisticamente era um número que estaria situado entre 3 e 5. Ou seja, o estatístico não deu uma resposta direta. O gerente sorriu para aquele candidato, mas o candidato também foi rejeitado. E o último candidato foi o advogado. Como que o advogado agora se comportaria diante dessa entrevista de emprego? Ele foi convidado para a entrevista e o gerente novamente fez a simples pergunta, quanto é 2 mais 2? Sem pensar muito, ele logo respondeu, 2 mais 2 é quanto você quer que seja. E esta resposta agradou a banca ali de entrevistadores e ele foi imediatamente contratado. O que você quer que seja a verdade? É a minha pergunta para você nessa noite. É assim que as pessoas lidam com a verdade hoje. A verdade é aquilo que você quer que seja. Nenhum estudo diz que 72% dos adultos e a grande maioria dos adolescentes
não acreditam mais que existe uma verdade moral e espiritual absoluta. O relativismo é a regra do dia. Sua verdade é sua verdade. Ninguém pode contestar isso por você. É a verdade que de todos, depende de uma certa circunstância. Aquilo que você acha que é verdade, para você vai ser a verdade. Queridos, de maneira muito especial, existe 2 modelos de verdade em nosso mundo hoje. Um verdadeiro e o outro falso. O primeiro modelo de verdade é que a verdade é definida por Deus para todos, é objetiva e é absoluta. Em outras palavras, o que Deus disse e ordena é verdadeiro para todas as pessoas, não importa se você aceita ou não, ela continua sendo verdade para todos os tempos e para todos os lugares. Então, quando você diz que Deus diz para não cometer adultério, há milhares de anos, ele está falando mesmo hoje. Você não deve cometer adultério. Quando Deus diz para você que você não pode roubar, não pode matar, você não pode dizer falso testemunho dos seus irmãos, isto é verdade para todos os tempos. Você não deve cometer essas coisas. Mas também existe um outro tipo de verdade, um outro modelo de verdade, e é o que nós mais vemos nos nossos dias. É a verdade definida pelo indivíduo, que é subjetiva e é relativa. De acordo com a situação que você está vivendo, você tem uma verdade para você. Em outras palavras, o que é verdade para você pode não ser verdade para mim. Lembrando que, quando falamos de verdade, estamos falando do que é certo para todos, em todos os momentos e em todos os lugares. Uma vez eu tive um encontro com um líder religioso de uma certa denominação aí. Eu não vou dizer qual é por questões éticas aqui. Mas era já um senhor muito educado, era um líder religioso, tinha várias igrejas, já tinha passado por vários estados como pastor. E eu tive um encontro com essa pessoa e eu perguntei para ele: pastor, o que é pecado na sua igreja? O que o senhor ensina lá na sua igreja? Uma definição de pecado. E esse pastor então virou para mim e falou assim: olha, pecado é fazer coisas erradas. Pecado é fazer aquilo que desagrada a Deus. Eu olhei para aquele pastor e falei assim: mas espera, pastor, deixa eu te falar uma coisa. Se pecado é fazer coisas erradas, aquilo que é errado na sua igreja pode não ser na outra igreja. Aquilo que é errado lá na Igreja Assembleia de Deus pode não ser errado na Igreja Universal do Reino de Deus. Quem sabe a Igreja Presbiteriana ensina que determinadas coisas não devem ser feitas porque desagrada a Deus, mas lá na Igreja Batista já pode fazer, porque lá eles dizem que não tem problema. Então, se pecado for somente fazer coisas erradas, isso é relativo. Tem pessoas que aprenderam a assar uma carne numa bandeja, numa forma quadrada, e mantém essa tradição até hoje. Tem outras pessoas que aprenderam a assar uma carne numa forma redonda. No passado, nós ouvíamos falar que não podia tomar leite com manga. Hoje, nós já sabemos que dá para fazer um gostoso suco de leite com manga. Dá para fazer mousse de manga com leite. Então, veja, nós não podemos ter uma verdade relativa, uma verdade subjetiva, que vai de acordo com a situação, de acordo com o tempo. E aí eu disse para aquele pastor que a Bíblia tinha um texto que definia o que era pecado, e essa definição bíblica é para todas as pessoas. Eu quero até que você abra a Bíblia comigo aqui, você que está me assistindo nesta noite, no livro de 1 João, no capítulo 3, 1 João, lá, a primeira carta de João, capítulo 3, versos 4. 1 João, capítulo 3, versos 4.
Olha o que a Bíblia diz aqui para nós sobre o que é pecado. E isto aqui, queridos, é pecado para mim e para você. Não importa qual a igreja que você faz parte, não importa qual é a denominação religiosa que você segue, mas aqui é uma definição bíblica para pecado. E eu disse para aquele pastor, aqui em 1 João capítulo 3, verso 4, fala assim, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Queridos, nós temos que ter uma verdade absoluta, nós não podemos ter uma verdade subjetiva, uma verdade que vai de acordo com a situação, aquilo que é relativo para um não é relativo para outro. Por isso, nessa noite, nós estamos aqui aprendendo o que é pecado, e pecado, a Bíblia diz que é transgressão da lei, pecado é a transgressão dos 10 mandamentos da lei de Deus, aquilo que foi escrito pelo dedo de Deus, e isto é uma verdade absoluta, não importa qual é o caminho religioso que você vai seguir, você precisa se deparar com esta verdade. Agora, se você vai aceitar para a sua vida ou não, é outra coisa, mas isto é uma verdade absoluta, e isto aqui não é só para os adventistas, não é só para os judeus, não é só para o Antigo Testamento, porque eu estou lendo aqui no Novo Testamento, eu estou lendo aqui, queridos, no livro de 1 João, e João foi o último discípulo a morrer nessa terra, e João, ao escrever a sua carta, ele agora dá uma definição de pecado para nós. Por que eu estou falando sobre isso aqui? Porque Pilatos perguntou para Jesus o que é a verdade. E nós, nessa noite, vamos discorrer um pouquinho nesta pergunta de Pilatos. Eu pergunto para você nessa noite, o que é verdade para você? Nós temos, queridos, algumas passagens da Bíblia que nos revelam o que é a verdade. Mas eu quero levar você antes para João, Evangelho de João, no capítulo, Evangelho de João, no capítulo 16, no versos 13. Evangelho de João, capítulo 16, versos 13. Pilatos perguntou para Jesus, o que é a verdade? E aqui nós vemos aqui, olha, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Aqui está dizendo que o Espírito Santo, ele nos guiaria a toda a verdade, então não é parte da verdade. A verdade não pode ser parcial, a verdade precisa ser completa, precisa ser absoluta. Por isso a Bíblia diz para nós que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. Eu pergunto para você nessa noite que está me assistindo, você tem toda a verdade? Você tem seguido toda a verdade? Ou você tem seguido partes da verdade? Pilatos perguntou para Jesus o que é a verdade. E eu estou parando neste momento do julgamento de Jesus aqui, para nós enfatizarmos aqui, queridos, o que é a verdade. E eu quero levar você para um outro texto da Bíblia, porque existe alguns pilares da verdade de acordo com a palavra de Deus. Pelo menos 5 pilares da verdade nós temos na Bíblia. E nesta noite eu quero mostrar para você quais são esses 5 pilares da verdade. Porque o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. Se você for comigo lá no livro de Jeremias, capítulo 10, versos 10. Abra a Bíblia comigo em Jeremias, capítulo 10, versos 10. Eu estou abrindo a minha Bíblia aqui com vocês, para nós estarmos analisando aqui qual é o primeiro pilar da verdade que a Bíblia nos dá. E você vai entender por que é o primeiro pilar da verdade. Porque aqui em Jeremias, capítulo 10, versos 10, diz assim, mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a tua indignação. Aqui está dizendo que Deus é verdade. Aqui está dizendo o Senhor é verdadeiramente Deus. Deus é a verdade. Este é o primeiro pilar da verdade. Se você for comigo lá em João, no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. João, capítulo 14, verso 6.
Leia comigo esse texto aqui, que você conhece muito bem, porque João, capítulo 14, verso 6, é aquele texto clássico da Bíblia. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai senão por mim. Então aqui, queridos, nós vemos o segundo pilar da verdade. Jesus é a verdade. Se você for comigo lá em 1 João, no capítulo 5, verso 6. 1 João, capítulo 5, verso 6. Nós temos o terceiro pilar da verdade. É importante você acompanhar e você compreender essas verdades que a Bíblia apresenta para nós. 1 João, capítulo 5, verso 6. Que texto impressionante esse aqui. Ele é direto, ele fala diretamente comigo e com você. 1 João, capítulo 5, verso 6, fala assim: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Queridos, Jesus veio por intermédio da água e do sangue, mas aqui diz que o Espírito dá esse testemunho e o Espírito é a verdade. O terceiro pilar da verdade é o Espírito Santo de Deus. Então você tem aqui como verdade Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, a trindade divina como sendo a verdade. Mas em João capítulo 17, versos 17, nós temos o quarto pilar da verdade. E nesse texto aqui, a Bíblia diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Queridos irmãos, a Bíblia é o quarto pilar da verdade. Aqui nós temos a verdade de Deus. Então você tem Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo e tem também a Bíblia, a palavra de Deus sendo a verdade. Mas se você for comigo ali em Salmo capítulo 119, verso 151. Salmo, livro de Salmo. Vamos lá. Capítulo 119, no versículo 151. Aqui diz assim para nós: Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Ou seja, queridos, aqui você tem os 5 pilares da verdade: Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, a palavra de Deus e os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos de Deus, os 10 mandamentos que foram escritos pelo dedo de Deus nas tábuas de pedra. Então, você tem os 5 pilares da verdade, e Pilatos perguntou para Jesus: o que é a verdade? E aqui você tem esses 5 pilares. O próprio Senhor Jesus disse, ali em João capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isto é muito importante para nós. Quando você conhece a verdade, conhecer é ter relacionamento com a verdade, é você viver a verdade. Não dá para você viver, queridos, uma verdade e as outras não. Não dá para você aceitar Deus o Pai e não aceitar Jesus Cristo como Filho de Deus e Deus. Não dá para você aceitar o Pai e o Filho e não aceitar o Espírito Santo. Você sentaria numa cadeira sem uma perna? Certamente que não, porque senão você iria cair. Por isso a verdade precisa ser absoluta, precisa ser completa, não dá para você viver parte da verdade. E Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. É possível que eu esteja falando com alguém nesta noite que não conhece toda a verdade, ou tem vivido numa denominação religiosa que não prega toda a verdade. Você precisa tomar a decisão da sua vida, de que lado que você vai ficar. Pilatos ali estava perguntando, querendo saber o que é a verdade. Mas tem um outro porém muito importante para nós nessa noite. Se você for comigo lá em Daniel capítulo 8, no versos 12, abra a Bíblia comigo em Daniel capítulo 8, versos 12.
Olha a revelação que Deus dá por intermédio do profeta Daniel. Daniel, capítulo 8, versos 12. Aqui você tem a verdade, mas você também tem uma mensagem importante de Deus. O que iria acontecer com a verdade? Aqui em Daniel 8, versos 12, diz assim para mim e para você. Preste atenção. Aqui fala assim: o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou a verdade por terra, e o que fez prosperou. Queridos irmãos e irmãs, meus amigos que estão comigo nessa noite, nós temos uma verdade absoluta de Deus, mas a Bíblia diz que Satanás lançaria essa verdade por terra, e o que ele faria prosperaria. Por isso você tem que entender que tipo de verdade chegou até você nessa noite, que tipo de verdade você está vivendo neste momento da sua vida. E aqui no capítulo 18 de João, nós vemos Jesus diante de Pilatos, o governador romano, ali na Judéia. Pilatos tinha autoridade para executar Jesus ou para libertá-lo. Ele tinha essa autoridade suficiente para tomar uma decisão. Mas aqui, queridos irmãos, Pilatos perguntou para Jesus o que é a verdade. Pilatos estava olhando diretamente no olho da verdade. Pilatos estava interrogando pessoalmente Jesus, olhando diretamente para Jesus, Jesus olhando para Pilatos. Pilatos estava de frente com a verdade, se deparou com a verdade de Deus. A verdade é Deus, queridos irmãos. E, infelizmente, muitos como Pilatos dão de cara com a verdade e mesmo assim escolhem ignorá-la. Será que você tem feito isso durante a sua vida? Imagina só durante todo o tempo que você tem caminhando com Jesus. Quando você se depara com Jesus, você está se deparando com a verdade. E você não pode ignorar a verdade. Por isso, nesta noite, nós estamos examinando esses detalhes da vida de Pilatos. Existem muitas pessoas religiosas que não conhecem Jesus. Aqui vocês percebem algo muito importante comigo, que Pilatos falou para Jesus: a sua gente e os sacerdotes te entregaram para mim? São eles que estão trazendo você para ser julgado? Os sacerdotes e fariseus estavam mais preocupados com observar as festas religiosas do que mesmo fazer o que era certo. As pessoas se preocupam tanto em ser religiosas, mas não querem nada com Jesus. Você já percebeu isso? A maioria das pessoas afirmam ter ligação com algum tipo de religião, mas não vai além do superficial. Não dá para você ficar vivendo uma fé superficial, porque a nossa fé verdadeira, ela precisa ser cavada, ela precisa ser procurada, como você procura um tesouro em uma mina. O tesouro nunca está na superfície. Você precisa se aprofundar para você encontrar a verdade. A religião, querido, não pode te salvar, porque o único que pode fazer isso é Jesus. Por isso, Pilatos estava de frente com Jesus ali. Ele estava de frente com a verdade e ele estava questionando o que é a verdade. Os sacerdotes e fariseus foram o maior exemplo ali do que significa uma hipocrisia. Eles estavam mais preocupados com a aparência exterior, em parecer bons a todas as pessoas, de que com o próprio relacionamento real com Deus. É possível que você conheça alguém que recusou Jesus por ter sido ou visto um mau testemunho de alguém que alegava ser cristão. Quem sabe você conhece alguém que se afastou da igreja porque presenciou alguma pessoa dando um mau testemunho. Essa pessoa afirma crer em Jesus, ele vai à igreja, mas não é em nada diferente de mim. Alguém pode afirmar, ao ver que um cristão está sendo hipócrita? Muitas pessoas, queridos, têm agido dessa maneira. Conhecem a verdade, mas quando se depara da verdade, procura ignorar a verdade e viver a mentira, uma falsa em sua vida, uma farsa.
Essa é a diferença entre uma pessoa que é religiosa e uma pessoa que conhece Jesus. A pessoa que conhece Jesus sofre uma mudança radical em sua vida, e a sua vida diária vai de acordo com a sua verdade absoluta. Nesta noite, queridos, nós estamos aprendendo uma lição muito importante, e eu quero ler com você, porque tudo que Jesus disse que aconteceria, aconteceu. Você pode confiar nele. Jesus falou para as águas, em meio à tempestade, para se acalmarem, e elas assim fizeram. Se não fizesse dessa maneira, eu não poderia acreditar nele. Jesus disse para Lázaro: sai para fora dessa tumba, desse túmulo, e Lázaro saiu. Imagina se Lázaro tivesse permanecido na sepultura. Eu e você não poderíamos acreditar nele. Jesus tinha dito para o paralítico: levanta-te e pega a tua cama e ande. Imagina se as pernas do paralítico permanecessem como estavam, imóvel. Eu não poderia acreditar em Jesus, muito menos ouviria as suas palavras. Mas o fato de que todas essas coisas aconteceram exatamente como Jesus disse. Então, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, é melhor você prestar atenção. Quando sua palavra diz: tudo o que o homem semear, isso também colherá. Olha que você precisa abrir os seus olhos. É melhor você ouvir. Quando ele diz: estou voltando para buscar você e quero levar você para o meu reino eterno, é melhor você se certificar de que você está preparado para isso. Por isso, queridos, Jesus, ele declarou para Pilatos que o reino dele não era para este mundo. Pilatos questionou Jesus, porque Pilatos também era um político. Nós sabemos, queridos, que muitas pessoas conhecem a verdade de Deus, mas procuram ignorar essa verdade durante a sua vida. Procura viver de aparência, como nós vimos nessa semana. E aqui eu quero continuar lendo a Bíblia com você. Pegue a Bíblia comigo aí no Evangelho de João, no capítulo 18 ainda. Evangelho de João no capítulo 18. Aqui nós vemos algumas declarações de Pilatos. Eu quero que você analise neste momento do julgamento que Pilatos estava fazendo com Jesus. Eu quero que você analise algumas passagens comigo. Abra sua Bíblia em João capítulo 18. Nós vamos ver aqui agora, junto com vocês, os versos 38, 39 e 40. A Bíblia diz assim para mim e para você. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhe disse: eu não acho nele crime algum. Pilatos perguntou para Jesus o que é a verdade, mas nem esperou Jesus responder. Ele já virou para os judeus e disse para os judeus: olha, eu não vejo neste homem nenhum crime. E o verso 39 fala assim: é costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? E no verso 40 diz assim: então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Queridos, aqui você vê a escolha daqueles que deveriam escolher Jesus. Jesus era o doador da vida. Barrabás era um salteador, era um criminoso, ele tirava a vida. Jesus era aquele que trazia esperança e alegria ao coração das pessoas. Barrabás era aquele que trazia tristeza, trazia medo, terror à vida das pessoas. Jesus é aquele que veio para morrer em nosso lugar, para nos dar a salvação. Satanás era aquele que vinha para roubar, para saltear as pessoas, para tirar as suas vidas. Queridos, que escolha que nós estamos fazendo durante a nossa caminhada com Cristo. Veja que esse pedido agora foi feito pelos próprios que eram do povo de Deus, por aqueles que deveriam estar ali defendendo Jesus.
E eles então escolheram que soltasse Barrabás. No capítulo 19, logo no começo diz assim: então por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e o vestiram com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Preste atenção nessa expressão de Pilatos. Queridos, Pilatos mandou açoitar Jesus. Pilatos viu que Jesus não tinha crime, não tinha nada que o condenasse. Mesmo assim, Pilatos mandou que açoitasse Jesus. Você já percebeu que quando você quer o mal da pessoa, você procura maltratar essa pessoa? Você não se contenta só em se afastar da pessoa, mas você quer que essa pessoa sofra. Você já percebeu isso? Pilatos aqui estava sendo usado por Satanás. Pilatos olhou para Jesus e falou assim: eu não vejo crime nenhum nesse homem. Eu não vejo nada que o possa condenar. Mas ele não estava contente, ele mandou açoitar Jesus, e aqueles guardas, além de açoitar Jesus, colocaram ali uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Queridos, eu estou aqui atrás, aqui, olha. Aqui nós temos uma coroa de espinhos. Eu vou pegar aqui para vocês, porque eu quero apresentar essa coroa de espinhos para vocês essa noite. Preste atenção nessa coroa de espinhos. Foi uma coroa como esta que foi colocada sobre a cabeça de Jesus. Ela é de espinho mesmo, tá? Esta coroa aqui eu trouxe de Jerusalém. Eu passei ali por Cesareia de Filipe, e ali em Cesareia de Filipe tem uma planta chamada Spina Christi. E desta planta é que eles fizeram esta coroa para colocar sobre a cabeça de Jesus. Eu quero mostrar para vocês aqui bem de perto um galho dessa planta. Este galho eu trouxe de Jerusalém, lá de Cesareia de Filipe. Olha os espinhos que Jesus teve sobre a sua fronte. Você acha que foi pouca coisa que Jesus sofreu no meu e no seu lugar? Nós lemos o texto aqui que, além de colocar uma coroa de espinhos sobre a fronte de Jesus, eles o vestiram com um manto agora aqui de púrpura. Aqui, este manto aqui, queridos, que colocaram sobre Jesus, para que eles pudessem caçoar de Jesus como rei dos judeus. Pilatos apresenta aqui Jesus para aqueles judeus que estavam diante dele e disse assim para todos eles, para que eles soubessem que ele não tinha achado nele crime algum. Esta aqui é a segunda declaração de inocência de Jesus. A primeira declaração está aqui no versos 38, quando Pilatos disse: eu não acho nele crime algum. Aqui Pilatos responde no capítulo 19, verso 4, eu não acho nele crime algum. Mas aqui eu quero continuar lendo para vocês, porque aqui diz assim, no verso 5, saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilato: eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Pilatos, tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Verso 7, responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Quem estava falando isso aqui, queridos, eram os sacerdotes, que estavam agora condenando Jesus à morte, porque Jesus tinha se declarado filho de Deus. Eles deveriam ser os primeiros a aceitar Jesus como filho de Deus. Portanto, eu estou falando aqui para alguém que é religioso,
E você percebe aqui que aqueles religiosos, eles aceitavam mais os ritos religiosos do que o próprio que estava sendo ali representado pelos ritos, que era o seu próprio Deus. As pessoas preferiam abraçar a escuridão de seus pecados a enfrentar um Salvador que poderia perdoar os seus pecados. Eles preferiram ali soltar Barrabás e deixar Jesus de lado. Pilatos, queridos, ele não estava sendo inocente. Aqui você percebe comigo aqui algo muito importante. Eu quero que você pule um pouquinho comigo. Vamos lá para Mateus capítulo 27, no versículo 19. Mateus 27, 19 nos faz uma declaração surpreendente em relação a esse julgamento de Jesus. Mateus capítulo 27, versos 19, diz assim: e estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Não te envolvas com esse justo. A mulher de Pilatos teve um sonho durante a noite. E ela correu para avisar Pilatos, para que ele não se envolvesse com aquele justo. Dizendo: eu muito sofri durante essa noite. Queridos, Pilatos, ele não agiu inocentemente diante da cena de julgamento. Pilatos foi lembrado por Deus que aquele que ele estava julgando era o justo. Portanto, Pilatos tinha toda a condição para libertar Jesus. Você percebe, queridos irmãos, que nós temos uma escolha para fazer. Como cristãos, nós conhecemos a verdade e buscamos o perdão para os nossos pecados, não é verdade? Não é isso que você faz? Não é isso que você faz neste momento ao estar comigo aqui assistindo esta programação? Nós estamos aqui com dezenas de pessoas assistindo essa programação desta noite. Nós queremos o perdão dos nossos pecados, mas há momentos em nossa vida que nós ainda escolhemos nos apegar a eles. Em vez de nos entregarmos a Jesus, preferimos ficar com os nossos pecados. Guardamos rancor por não conseguirmos perdoar as pessoas que nos machucaram. Quantas pessoas estão sofrendo aí por alguma pessoa que te machucou durante anos e anos? Eu conheci uma pessoa que se afastou de Deus, que guardava um rancor, uma raiva, um ódio no seu coração durante 42 anos. E por isso não conseguia se afastar, se aproximar de Deus. Nós nos apegamos à nossa raiva por causa das injustiças que sofremos aqui neste mundo. Mantemos nossa linguagem, nossa pornografia, nosso álcool, quem sabe nosso vício, por um prazer que tem uma curta duração, mas não queremos entregar nossa vida para Jesus. Nos apeguemos a todas as coisas, mesmo que elas nos joguem em um poço escuro e profundo. Mas Jesus, ele quer resgatar cada um de nós. Saiba que Deus está falando para você: Jesus é justo, não tem nada nele que possa ser condenado. Jesus alertou Pilatos para que ele não se envolvesse. Ou seja, Deus alertou Pilatos para que ele não se envolvesse com Jesus. Jesus não precisaria ser condenado por Pilatos, mas percebe que Pilatos foi, por escolha própria, aquele que teve que cumprir as Escrituras. Queridos, Jesus nos oferece a paz. E nós dizemos: não, obrigado. Eu prefiro continuar nas drogas da vida. Jesus nos oferece um relacionamento com Ele. E nós dizemos assim: não, obrigado, eu prefiro o sexo libertino, o sexo fora do casamento. Eu preciso ter os prazeres sexuais dessa vida. Jesus nos oferece a eternidade e nós dizemos: não, obrigado, eu prefiro ter o hoje aqui neste mundo. Eu quero aproveitar essa vida, eu quero aproveitar as coisas que este mundo me oferece. Eu quero aproveitar as noites, as amizades. Jesus nos oferece a verdade e nós dizemos: não, obrigado,
eu prefiro viver a mentira. Jesus nos oferece o perdão e nós dizemos, não, obrigado, eu prefiro desfrutar ainda o meu pecado. Que triste realidade, que triste situação. Você tem a verdade e você prefere a mentira. Que troca que você está fazendo? Leia comigo o que está escrito no livro de 1 João. 1 João, nós vamos voltar aqui nesse texto ainda. 1 João, queridos irmãos, no capítulo 2, livro de 1 João, lá pertinho de Apocalipse. É importante você ler esse texto comigo hoje. 1 João, no capítulo 2, no versos 3 e versos 4. Aqui Jesus está falando assim através de João. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Verso 4, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não tem a verdade. Jesus está falando isso aqui para todos aqueles que são religiosos, para todos aqueles que falam em nome de Jesus, que dizem que conhecem Jesus, que pregam em nome de Jesus, que fazem cura em nome de Jesus, fazem milagres em nome de Jesus, expulsam demônios em nome de Jesus. A Bíblia aqui em 1 João, capítulo 2, versos 3 e 4, está falando assim, nisto o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz que o conhece e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não tem a verdade. Eu e você sabemos que o pai da mentira é Satanás. Satanás conhece toda a verdade, mas ele não se firmou na verdade. Eu estou chamando você nessa noite, meu irmão, minha irmã. Eu estou chamando você para você se apossar da verdade, para você conhecer a verdade, ter um relacionamento com a verdade e você viver essa verdade. Eu estou chamando você de onde você estiver. Não sei se você é de outra religião. Não sei se você está aí, conhece a verdade, mas ainda continua num caminho onde se prega mentira. Não tem como você ir para o céu usando a placa errada. Você tem que viver a sua fé. A fé verdadeira. A fé que segue a verdade. Porque se você diz que conhece Jesus, mas não guarda seus mandamentos, a Bíblia diz que você é mentiroso e não tem a verdade. Portanto, a quem você está seguindo? Quando nós somos confrontados com a verdade, cada um deve aceitar ou rejeitar essa verdade. Você está disposto a enfrentar as consequências da sua decisão? Eu quero que você leia comigo o que aconteceu com Pilatos. Pilatos, olha o que ele declara no livro de João, capítulo 18, capítulo 19. João, capítulo 19. Volta lá comigo. Eu falei para você que nós estaremos voltando aqui. Olha aqui. Olha o que Pilatos falou para Jesus aqui. João, capítulo 19. A partir do verso 8 diz assim: Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E, tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe respondeu. Então Pilatos o advertiu, não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? E Jesus responde para ele, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Irmão e irmã, olha o que aconteceu com Pilatos. Pilatos, ele diz para Jesus, eu tenho autoridade, você não sabe disso, para te soltar ou para te condenar? Pilatos não precisava da opinião do público. Jesus não precisava, Pilatos não precisava da opinião dos judeus ou dos sacerdotes. Pilatos sabia que Jesus era justo, que não tinha nada nele que o pudesse ser condenado. Pilatos poderia ter soltado Jesus.
E Jesus faz uma revelação para ele. A autoridade que você tem é lá de cima. Sabe por quê? Porque quem constitui e quem destitui reis é Deus. Pilatos era uma autoridade porque Deus havia concedido essa autoridade para ele. Pilatos poderia usar da sua autoridade para ter libertado Jesus. Mas Jesus fala para Pilatos: maior pecado tem aquele que me entregou a ti. Eu digo para você que é membro da igreja hoje, você que um dia já foi membro da igreja, como é que você tem feito com Jesus na sua vida? Será que você também tem entregado Jesus para ser condenado lá fora, no mundão lá fora? Será que nós, com a nossa atitude diante da verdade, nós temos levado as pessoas a condenar Jesus lá fora? Jesus disse para Pilatos: essas pessoas que estão me entregando para ser condenado e morto, têm maior pecado do que você que está tomando a decisão. Você conhece a verdade? A Bíblia está falando com você nessa noite. Eu quero que você leia comigo o texto final desta mensagem, que está lá em Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, a partir do verso 24. Abra a Bíblia comigo. Acompanhe a leitura aí da sua Bíblia. Mateus 27, a partir do verso 24. É o texto final dessa noite. E é surpreendente como esta mensagem termina. Mateus capítulo 27, a partir do verso 24, diz assim: vendo Pilatos que nada conseguia com os judeus, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Pilatos disse para eles: eu não tenho nada a ver com o sangue desse justo. Pilatos lavou suas mãos diante de toda aquela multidão que procurava açoitar Jesus e matá-lo. Você também não está fazendo que nem Pilatos? Você também não está lavando as suas mãos quando você pode decidir do lado da verdade? Ou será que você está do lado da multidão, que está procurando agora que o sangue desse justo caia sobre você e sobre seus filhos? Ou seja, você está procurando a destruição eterna, a condenação eterna? Você também está levando o Filho de Deus a ser condenado e morto mais uma vez, com as suas atitudes? Jesus quer salvar você. Pilatos, ele deu de cara com a verdade, mas mesmo assim, ele recusou a reconhecer a verdade. Ele escolheu acreditar na mentira. Pilatos sabia que estava fazendo naquele dia tudo o que era errado. Mas em vez de responder a verdade, ele lavou as mãos de suas responsabilidades. E ele entregou Jesus para ser morto. Eu quero concluir a mensagem dessa noite, queridos, com você. Porque a decisão de Pilatos de condenar Jesus não afetou apenas a sua vida, mas também toda a nação judaica. Mas além de tudo isso, afetou também Pilatos pessoalmente. A escolha de Pilatos em relação a Jesus determinou o seu próprio destino. Você tem que decidir o que você acredita ser verdade. Você deve fazer agora e responder a mesma pergunta que Pilatos fez: o que é a verdade? Talvez você tenha encontrado algumas verdades sobre si mesmo hoje, nesta noite. Alguma verdade do que não gosta muito. Quem sabe a mensagem dessa noite levou você a refletir sobre as condições que você está vivendo. Talvez você queira mudar tudo isso.
Você pode fazer isso tomando a Jesus como rei da sua vida. Queridos, eu quero orar por você que quer buscar a verdade, não importa o custo. Venha e faça um compromisso de examinar a verdade, de encontrar a verdade, e você vai ver que a sua vida vai mudar totalmente. Você não pode continuar neutro na vida espiritual. Você precisa decidir antes que seja tarde demais. Eu quero dizer para vocês que poucas pessoas não ficaram profundamente afetadas com a notícia da tragédia do avião Concorde, que caiu ao decolar ali em Paris no verão do ano 2000. Este avião, ele levantou voo e ele caiu. Isso aconteceu no ano 2000 ali em Paris, mas enquanto os investigadores procuravam descobrir o motivo do acidente, ouviram as fitas das conversas do piloto com a torre de controle. Suas últimas palavras naquele momento foram: enquanto lutava para salvar centenas de vidas, as suas palavras foram: tarde demais. Tarde demais. Nós só temos uma vida para viver aqui neste mundo. Se não conseguirmos fazer as pazes com Deus e com as pessoas antes que a vida acabe, pode ser tarde demais para mim e para você. Por isso, nessa noite, eu quero fazer um convite para você. Um convite para você entregar a sua vida para Jesus. Não permita, meu querido irmão, não permita, minha querida irmã, ficar longe de Jesus. Não permita ficar longe da verdade. Eu estou falando aqui para algum evangélico que entende que não está vivendo a verdade, que está vivendo uma hipocrisia dentro de uma religião que não prega a verdade. Eu sei muitas pessoas que hoje estão dentro de outras religiões, morrendo de vontade de guardar os mandamentos de Deus, porque entende que isto é a verdade, mas não fazem por causa do seu pastor, não fazem por causa da sua igreja. Eu estou falando com algum adventista aqui que não está ainda guardando toda a verdade, alguém que se afastou da fé, alguém que está tão longe do caminho de Deus que acha que não pode voltar. Eu quero dizer para você, meu irmão, assuma a verdade na sua vida. A verdade pode se transformar. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. E nesta noite eu quero fazer um convite para você. Se apegue com a verdade. Jesus te ama tanto. Jesus te ama tanto que ele poderia ter abandonado todo esse plano da salvação. Mas ele procurou enfrentar tudo isto por amor a mim e a você. Nesta semana, nós temos a maior demonstração de amor de Jesus. Porque ele vai até a cruz por sua causa. Ele vai pagar o preço por cada um de nós. Não existe amor tão grande como este. E você está trocando este amor, essa verdade por outras coisas? Você ainda deseja continuar vivendo no pecado? Não faça isso com a sua vida. Ele quer te dar a salvação. Ele quer te dar a vida eterna. Ele quer que você esteja com ele para sempre, para toda a eternidade. Ele quer aliviar o fardo da sua culpa. Ele quer trazer a salvação para você. Nesta noite, queridos irmãos, nós vamos ter uma mensagem musical muito importante para a honra e glória de Deus. Uma mensagem que vai falar com você. Uma mensagem que diz que Jesus quer que você esteja com ele no céu. Eu não sei se eu estou falando com alguém aqui, eu estou com tantas pessoas comigo aqui, assistindo essa programação nessa noite. É possível que a gente tenha alcançado aqui a mais de 400 pessoas nessa noite assistindo essa programação. Pode ser que esse número aumente se você compartilhar com seus amigos. Mas saiba de uma coisa. Você pode hoje decidir ao lado da verdade. Você pode estar salvo para o reino de Deus. Procure o seu pastor. Procure, quem sabe, um líder da sua igreja e fale assim: olha, eu quero acertar a minha vida com Jesus. Eu quero estar do lado da verdade.
Não permaneça do lado da mentira, meu irmão, minha irmã. Não acredite que você tenha toda a verdade quando você ainda tem mentira na sua vida. A mentira só é absoluta quando ela toma conta da sua vida. Mas não importa se a mentira é 100%, pode ser 99% de verdade. Mas se você tiver 1% de mentira, já é tudo mentira. E você precisa viver uma verdade absoluta. Você precisa viver uma verdade que se completa em Jesus. Ele é a verdade e Ele quer salvar você nessa noite. Entregue a sua vida para Jesus, não espera não. Para que continuar sofrendo no mundo? Ele quer salvar você. Não espere que seja tarde demais. Não espere. Porque pode não haver mais tempo. Tome a decisão nessa noite. Eu quero que você ouça essa mensagem musical. Essa mensagem musical fala que Jesus, Ele quer ter você no céu com Ele. É uma mensagem de Jesus diretamente para você. Ouça essa mensagem musical nessa noite. Tome a sua decisão. Entregue a sua vida para Cristo. Não lave as suas mãos diante de uma turba de pessoas, malfeitores que querem matar Jesus. Não lave as suas mãos. Tome a sua decisão. Entregue a sua vida para Jesus. Nessa noite, Ele quer mandar essa mensagem para você. Ouça essa mensagem de Deus para você nessa noite. Essa mensagem é para você. É uma mensagem de Jesus para você. Onde você estiver ouvindo essa mensagem, foi Ele que mandou para você. Aqui estou, Senhor, cansado de tentar de novo cair. Me ajude a levantar. Muda minha vida, muda hoje o meu andar. Limpa o sujo, torna puro meu pensar. Ouve agora minha oração. Quero hoje libertar minha vida da prisão. Quero hoje derrubar meus pecados pelo chão. Quero tanto ouvir aquilo que meu Deus tem pra dizer. Eu quero estar a cada dia bem mais perto do céu. Quer ter você mais perto do céu nessa noite. Sozinho a pensar, começo a questionar. Onde está Deus enquanto estou a chorar? Eu abro a minha Bíblia para respostas encontrar. Encontro o conforto que eu estava a procurar. Ouvi a voz de Deus a me falar. Ouça a voz dele, é para você. Quero hoje libertar tua vida da prisão. Ele quer te libertar, meu Quero irmão. hoje transformar o teu choro em canção. Quero tanto te falar o que você precisa ouvir. Eu quero tanto ter você aqui comigo no céu. E Ele te diz: filho, quando perguntares onde eu estou te esperando. Eu sinto
com você estarei. Quero hoje libertar tua vida da prisão. Quero hoje libertar tua vida da prisão. Eu quero hoje transformar o teu choro em canção. Quero tanto te falar o que você precisa ouvir. Eu quero tanto ter você aqui comigo no céu. Eu quero tanto ter você aqui comigo no céu. Você ouviu a mensagem de Deus para você? É como se Jesus estivesse olhando bem nos seus olhos e dizendo assim: filho, filha, eu quero tanto ter você comigo aqui no céu. Essa música dessa noite é uma música que foi escrita, inspirada para trazer uma mensagem de Deus para mim e para você. Eu fico imaginando Jesus vivendo um momento de ansiedade. Eu não sei se Deus tem ansiedade. Eu poderia até mudar a palavra saudade dos seus filhos. Saudade de ter assim juntinho dele. E a mensagem dessa noite diz assim: filho, filha, eu quero tanto ter você comigo aqui no céu. Você vai esperar mais tempo para responder para Jesus? Espera não. Para algumas pessoas tem sido tarde demais. Não espera isso acontecer. Tome a sua decisão ao lado de Jesus, enquanto ainda há tempo. Enquanto ainda há tempo. Ontem, os nossos pastores batizaram um senhor dentro de uma oficina. Montaram um tanque batismal dentro de uma oficina. Montaram todo um cenário lá e batizaram uma pessoa dentro de uma oficina. Nós estamos batizando pessoas em todos os lugares que estão aceitando Jesus, mesmo com a pandemia, queridos. Mesmo com a pandemia. As igrejas não podem ter pessoas presentes ali, mas com pouco número de pessoas, com 5, 6 pessoas, nós estamos fazendo batismos. Sábado agora eu vou batizar um garoto que estudou a Bíblia, que tomou a decisão lá de Jesus, na igreja central de Ubatuba. O menino que tomou a decisão. O menino que quer viver ao lado de Jesus. E quantas pessoas estão tomando decisões? Não importa se a igreja está fechada. Tome a sua decisão ao lado da verdade. Aceite a verdade na sua vida. Abandone a mentira de vez. A falsidade, o engano, o sofrimento. Eu quero orar por você nessa noite. Porque Jesus está dizendo para você: eu quero ter você comigo aqui no céu. Feche seus olhos. Eterno Deus e Pai, louvado seja o teu nome pela mensagem dessa noite. Nós sabemos que não foi um momento muito fácil para Jesus. Jesus, ele passou a noite toda sendo julgado. Amanheceu o dia, ele foi colocado na presença de Pilatos. Durante o dia todo, ele foi levado de um lado para o outro. Ele foi açoitado. Jesus foi esbofeteado.
ele foi colocado uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Jesus foi colocado um manto sobre ele, para que todos pudessem tirar sarro dele, caçoar dele, como rei dos judeus. Jesus precisou carregar uma cruz, Senhor, em nosso lugar. Imagina só as condições físicas e emocionais de Jesus naquele momento. Como ele sofreu por todos nós. A personificação da verdade, o Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, estava ali nas mãos de homens que estavam julgando e condenando ele à morte. Pior ainda, seu próprio povo estava fazendo isso. Quantas vezes, ó Pai querido, como membros da igreja, nós fazemos isso também? Ajuda-nos, ó Pai, por favor, a tomarmos uma decisão definitiva ao lado da verdade absoluta que é Jesus. Jesus, ele quer ter todos nós no céu com ele. Eu tenho esse desejo na minha vida. Eu também quero levar a minha família para o céu. Coloca esse desejo no coração dos teus filhos, ó Pai. Que possamos preparar os nossos filhos para estar conosco no céu. Que possamos preparar os nossos amigos, nossos parentes, familiares, todos para estar conosco no céu. Obrigado por essa noite que passamos juntos. Toma-nos em tuas mãos, ó Pai. Atenda o clamor do teu povo em todos os lugares. São bênçãos que nós te pedimos e agradecemos a ti em nome de Jesus. Amém e amém. Uma boa noite a todos vocês, queridos. Que Deus conceda um sono dos justos para vocês. Que vocês possam, de maneira muito especial, tomar decisões ao lado de Jesus. Amanhã nós retornaremos aqui com mais um tema. E daqui a pouquinho eu vou colocar a mensagem do pastor Luiz Gonçalves para vocês mandarem para todos os interessados de vocês. Para todos os amigos. Compartilhe a mensagem do pastor Luiz Gonçalves, da mensagem dessa noite, com todos eles. Daqui a alguns minutos eu estou colocando no grupo aí para vocês. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Não percam amanhã. Tragam mais pessoas para assistir a mensagem de Deus. Amém? Boa noite para todos vocês. Um meu grande abraço para todos neste momento.